Vou falar aqui de um tema muito interessante, aqui nomeadamente sobre a amizade em Aristóteles. Este tópico é descrito por ele no Ética a Nicómaco, o principal livro dele sobre ética. Podemos dizer que a política de Aristóteles é como se fosse a segunda parte da ética, porque enquanto a ética trata de certa forma de um princípio mais individual, embora ainda esteja presente uma certa comunidade para que a virtude seja possível, não é? Na política isso é de certa forma imprescindível, ou seja, para o homem ser um bom condutor dos outros homens, ou seja, para conseguir fazer o bem da cidade, é preciso que ele consiga guiar e seja ele mesmo, em princípio, bom também. Um homem prudente, sábio, virtuoso, etc. Então, aqui na amizade, Aristóteles diz-nos o seguinte, que existem três tipos de amizade. Existe a amizade pela utilidade, ou seja, é como se fossem as trocas mercantis, por exemplo. Ou seja, eu só tenho amizade com aquela pessoa porque eu tenho uma relação de lucro com ela. Existe depois a amizade pela agradabilidade ou pelo prazer, ou seja, eu estou pelaquela pessoa não por eu gostar exatamente dela enquanto pessoa, enquanto essência, pela personalidade, mas sim porque ela me desperta um prazer quando eu estou com ela. Dessa forma, essas duas formas de amizade são o que nós chamamos de amizades acidentais, ou seja, são amizades que dependem de fatores externos ao próprio ser do outro, ou seja, à própria essência do outro. Portanto, essas amizades não são tão profundas como a amizade por essência, que é o terceiro tipo de amizade, que é o mais elevado de todos, justamente porque ele combina todos os atributos acidentais e ainda tem o atributo essencial. Ou seja, a essência é aquilo que não muda facilmente, pelo menos. É algo que tem uma certa perduração. Ou seja, o homem, por exemplo, ele é sempre o homem racional, dando aqui um exemplo mais lógico. Mas na personalidade também se mantém de certa forma assim. Mas é claro que podem existir mudanças, não é? Mas normalmente as mudanças que ocorrem não é quanto à essência da própria personalidade, mas sim em variações, em melhorias ou em ganho de defeitos, por exemplo, da própria personalidade. A personalidade é como se fosse um centro do próprio homem. Então, quando existe uma relação mútua entre ambos de querer o bem, aqui isto é uma definição muito importante, que a amizade no fundo, assim como o amor, só que o amor tem, dependendo do grau, não é? Que nós estamos a falar, por exemplo, se estamos a falar do Eros, tem mais relação ao corpo, tem mais relação à beleza, se estamos a falar do amor ágape, estamos a falar de um sentido mais espiritual, um amor mais platónico, digamos assim. Então aqui estamos a falar nesse sentido de querer o bem do outro. Ou seja, não basta eu querer o bem do outro e o outro não querer o meu bem. Porque isso não se chamaria então, para Aristóteles, amizade, porque não é uma relação mútua. Quando o homem dá algo em troca e não espera nada em troca, Aristóteles chama desse homem benevolente. No entanto, a amizade não pode dar-se apenas com essa benevolência. Ela tem de ser realmente uma relação onde ambas as partes querem o bem uma da outra. Assim, Aristóteles faz outra distinção interessante que é entre o apego e realmente a amizade. Porque toda a amizade pressupõe essa relação mútua, digamos assim. Então, quando nós, por exemplo, gostamos do muito de uma pedra, por exemplo, não podemos dizer que nós temos amizade com a pedra, mas podemos dizer sim que temos apego pela pedra, por aquele objeto, justamente porque esse objeto não tem capacidade de cooperar comigo nesse sentido da amizade. Então, já fizemos aqui as distinções de amizade. É muito interessante nós falarmos deste tema porque ainda é bastante atual. Atualmente muitas das amizades são muito superficiais e justamente por isso é que elas são muito mutáveis. Como eu disse anteriormente,
a essência é aquilo que perdura, não é? Aquilo que tem uma capacidade de durar muito mais tempo do que aquilo que é passageiro, aquilo que é acidental. E nós vemos essa superficialidade que ou estamos com alguém por uma pressão social, por um certo prazer ou por uma utilidade, que seria o caso da parte social, e não estamos realmente porque gostamos da pessoa. Então, quando a pessoa, por exemplo, sai uns meses da nossa vida, parece que tudo desaparece, justamente porque não tinha substância. Essa amizade não teria a substância que uma amizade verdadeira, que é o modo mais elevado que Aristóteles diz, a amizade por essência, que tem. Mas a amizade por essência é uma coisa muito rara, porque é preciso que ambos sejam virtuosos. Ou seja, tanto um dos lados, aquele que dá como aquele que recebe, tem de ser virtuoso. Então, como é muito difícil atingir a virtude, como nós sabemos, essas amizades são realmente mais raras. Mas temos de estar atentos também a esse fator e tentar realmente encontrar pessoas que queiram, como diria o São Tomás de Aquino, queiram as mesmas coisas que nós. E realmente assim é possível uma amizade desse género mais elevado.